Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 29, cujo título é Sirvamos, e que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Lembrando que nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Sirvamos, é com renovada alegria que convidamos agora nosso amigo David Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, David Gabriel. Boa noite a todos. É uma alegria para mim estar com vocês mais uma vez, nesse momento de reflexão aqui no Núcleo, essa oportunidade que nós temos semanal de fazer esse estudo, né, que é um chamado do Cristo para os nossos corações. Se aqui estamos é porque sentimos saudade desse benfeitor que veio à Terra há 2000 anos e nos inspirou a lei do amor. Então é nosso compromisso, por estarmos reencarnados na Terra, nessa oportunidade, dedicarmos a nossa vida diariamente para esse grande Salvador, que foi o Príncipe da Paz. Então é por Ele que nós estamos aqui hoje, reunidos, né, como Ele mesmo nos disse, onde um ou mais estiver reunido, aí estarei. Então que nos sintamos abraçados, como foi dito na prece, por Ele, e que possamos receber essas inspirações do alto que chegam aos nossos corações, né, que passam por mim, mas alcançam a todos, é o nosso compromisso. Hoje nós temos esse tema, que é um tema que, a princípio, né, é simples, sirvamos. Né, é um tema que nos chama a trabalhar, né, e não, muitas das vezes, o trabalho propriamente dito, que nos é uma obrigação, mas um trabalho que vai transcender um pouco o que nós entendemos. E o Emmanuel traz, né, pelo grande estudioso aí, Paulo de Tarso, né? É importante nós conhecermos a história de Paulo, que para os católicos o São Paulo, mas ter a oportunidade de não desencarnar sem ler o livro Paulo Estevão, né? Que é um romance, mas faz parte ali dos 5 livros de romance do Emmanuel. Então vem há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Então acho que a gente tem que, por dever e gratidão à vida, não desencarnar sem ler esses 5 livrinhos. Tem mais, mas eu vou falar só isso por enquanto. E ele vai fazer uma reflexão, né, sobre essa carta de Paulo, essa passagem que vai para o povo de Éfeso, né, lembrando que Éfeso era onde João o Evangelista tinha a sua residência com Maria, a mãe de Jesus, e ali instaurou-se também uma comunidade religiosa cristã. Então Paulo também ia ali ajudar João, fazia visitas, lá conheceu Maria. Foi lá que Lucas escreveu o seu evangelho, que na verdade poderia ser denominado Evangelho de Maria, porque se nós lermos o evangelho de Lucas, ele tem toda uma história da mulher que viveu ali, fugiu, carregou no ventre o seu filho. Então é Lucas, porque Lucas não conviveu com Jesus. Mas Lucas vai lá e auxilia Paulo nas transcrições das cartas e faz esse evangelho com a maioria do texto ouvindo de Maria. E aí ele vai dizendo: sirvamos de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Isso aqui é muito bacana, porque o que nós, por um contexto religioso e uma tradição cultural mesmo, isso vai de todas as religiões. Nós sempre imaginamos que o dever de fazer algo para alguém é aguardando que recebamos algo em troca. Então a gente sempre vai naquele sentimento, espiritualidade, eu estou fazendo aqui a minha parte, não me desampara. Mas nós esquecemos que a encarnação é um processo que nós transcrevemos no plano espiritual, um roteiro que nós assumimos ali, assinamos embaixo ali, e temos pessoas que estiveram ao nosso lado e falaram assim: olha, não, eu vou ser o afiador desse aqui, eu vou ser o fiador dele aqui. Eu vou assumir junto com ele que ele não vai patinar muito dessa vez. Ele vai conseguir. E a gente vem e está aqui todo mundo nesse jogo. Mas
o que é legal nesse texto é isso aqui, ó, sirvamos de boa vontade. E nós iremos, aqui o texto ele é muito claro, eu vou passar um pouco dele, mas a minha intenção é trazer uma reflexão mais profunda do que foi lido nesse texto. Porque aqui o Emmanuel vai falar de várias funções. Se legistas, se a gente trabalha na área de leis, então ele vai falando, olha, se você faz algo errado, cuidado, porque às vezes você está se colocando em caminhos perigosos, abismos que você está cavando para os seus pés. Se você administra, e gente, isso aqui é administrar qualquer coisa, até um lar é administração. Se eu administro uma casa, que eu tenho esposo, filho, ou esposa, filhos e parentes que estão residindo comigo, e eu estou à frente das decisões, é uma administração. Ele fala, se você administra, mas não observa os interesses do Senhor, dentro da própria casa é só o seu interesse, cuidado, porque você pode estar ali nessa forma, sofrendo a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros. Ele está falando de desejos. Se eu estou ali somente para servir, porque ele cita aqui, te movimentas na posição de mordomo. O que o mordomo faz? Ele serve. Aí ele continua, olha, se você julga os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades, ele vai falar, ó, cuidado, porque você está vivendo na probabilidade de cair, na mesma senda que se acolhe, quantos precipitadamente aprecies todos aqueles a quem eu julgo. Eu começo a praticar aquilo que eu aponto no outro, sem perceber. E ele vai citar mais à frente, se trabalhas, aí ele dá tipo um global. Trabalhas na cor, no mármore, no verbo, na melodia, se traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guarda a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas. Então, cuidado com o que a gente está divulgando. Hoje as mídias nos favorecem muito com tudo aquilo que a gente assiste, ouve. Então, até o que a gente ouve no carro, a gente tem que tomar cuidado. Até as brincadeiras que se tornam normal, nós temos que tomar cuidado. Aqueles hits que todo mundo está fazendo, é moda, vou seguir também. Cuidado. Porque, às vezes, eu, além de estar comprometendo aquele a quem eu estou acompanhando, eu estou me comprometendo porque tem pessoas me vendo também. Então, eu me torno exemplo para outros. É isso que ele está falando. E aí, ele vai falar mais à frente, amigo, a passagem pela terra é aprendizado. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Sirvamos sem prender-nos. E aqui na frente ele fala que em todos os lugares há recursos de aprimoramento, de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade. Aqui ele repete, como sendo ao Senhor e não às criaturas. Nós somos seres criados em algum momento da eternidade. Estamos passando por reencarnações. Estamos aqui agora nessa nova encarnação, reencarnação agora. E nesse processo todo, nós carregamos o véu do esquecimento, a maioria de nós, do que fizemos, do que fomos e porque agora estamos colhendo. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque quando eu ainda pratico para mim, eu corro um grave risco de não estar fazendo aquela máxima orientação de Jesus, que o maior seja o que mais serve. E aí eu trouxe alguns textos para a gente refletir um pouco. Eu vou iniciar pelo livro Céu e Inferno, porque nós, principalmente ocidentais, nós temos a necessidade de entender mais pelo exemplo. Nós aprendemos vendo, a gente vai para as escolas, mas quando se coloca um exemplo, você fala assim, agora a ficha caiu. E aí o livro Céu e Inferno também são obras que nós devemos estudá-las, seja em grupo, aqui tem vários estudos durante a semana, seja individual, eu não consigo mais de uma vez lá no núcleo, mas pega o livro, estuda em casa, vai lendo ali parágrafo a parágrafo, você tem décadas de vida, não tem pressa para terminar de estudar. E se não terminar aqui, continua do lado de lá. Simples assim, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E aí nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Então é importante a Gênese, então é importante a gente ir lá no Kardec, as revistas espíritas,
Viagem Espírita, de 1862, é um livrinho fininho de palestras do Kardec, que ele escrevia para falar. É como se você estivesse assistindo, ao invés de ser a minha, vai assistir de alguém com uma patente mais alta, do Kardec direto. Viagem Espírita, de 1862. Então é válido nós buscarmos as leituras e, às vezes, deixarmos as distrações de lado por alguns instantes. E aí, nesse livro, Céu e Inferno, na segunda parte, tem um título assim, Exemplos. No capítulo 7, ele vai dando vários exemplos, tá? De espíritos bons, não sei o quê, tal. E chega lá no capítulo 7 e fala assim, espíritos endurecidos. E aí nós temos o exemplo de título, Angeli, nulidade sobre a terra. Inutilidade sobre a terra. E aí, é uma entrevista com um espírito que estava ali, né, sendo auxiliado, e o Kardec vai fazendo perguntas para ela. Então, eu trouxe algumas perguntas do que está lá. Ele fala assim, olha, vós vos arrependeis de vossas faltas? Ela fala, não. Então, por que vindes aqui? Para fazer uma tentativa. Então, não sois feliz? Não. Estais sofrendo? Não. Ué, mas se não é feliz e não está sofrendo? Aí ele pergunta, o que vos falta então? Aí ela responde, a paz. E aí ele segue com outras perguntas. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Imagina, ela já estava sendo auxiliada, como poderia faltar paz para ela? Um arrependimento do passado. O arrependimento do passado é um remorso? Vós vos arrependeis então? Não. É temor do futuro. Olha, primeiro falta paz. E segundo, ela teme o futuro por remorso do que ela talvez deixou de fazer. A gente vai chegar lá. Que temeis vós? O desconhecido. Somos todos nós no amanhecer. Nós não sabemos o que teremos durante o nosso dia. Até que agora estamos todos bem, mas nós não sabemos daqui até em casa o que nos ocorrerá. Com as bênçãos de Deus chegaremos bem, teremos uma noite mais abençoada ainda, mas tudo é desconhecido, num segundo à frente. E aí ele pergunta, quereis dizer-me o que fizeste em vossa última existência? Isso talvez me ajude a vos esclarecer. Aí ela, nada. A resposta é só isso, nada. Em que posição social estava? Média. Ela era da classe média. Foste casada? Casada e mãe. Cumpriste com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Meu marido me aborrecia e meus filhos também. Como se passou vossa vida? A divertir-me enquanto solteira, a aborrecer-me após casada. Quais eram vossas ocupações? O que fazia então depois que casou? Nenhuma. Então quem cuidava de vossa casa? A doméstica. E aí, o Kardec comenta assim, olha, não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa de vossos arrependimentos e dos vossos temores? Talvez tenha razão. E mais à frente ele vai falar com ela, perguntar, pedir para que ela auxiliasse as pessoas que estivessem na mesma situação dela, inspirando as pessoas a rezar, a olhar, enquanto estão reencarnadas, que ainda é preciso parar e mudar a posição, ser útil. E aí ele fala assim, ela pergunta como, ele fala, olha, ajudando-os a aperfeiçoarem pelos conselhos de vossas preces. Ela fala, não sei rezar. E aí mais à frente, o Kardec traz um comentário, ele fala assim, olha, Angeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida é tão inútil para os outros quanto para ela mesma. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, as satisfações do coração, que são as únicas que podem dar encanto à vida. Ela se arrependeu após ter casado, porque perdeu todo o desejo, o prazer, o glamour. E aí, mais à frente, ele fala assim, olha, sem defeitos sérios, ela não tinha defeitos, problemas de saúde, mas sem qualidades, ela
Ela fez a infelicidade do marido, perdeu o futuro dos filhos, arruinou o bem-estar deles por uma incúria e preguiça. E aí mais à frente ele fala assim, olha, compreendei bem todos que não basta abster-se das faltas. Isso aqui ele está falando para a gente. Não basta a gente evitar errar. É preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Tudo aquilo que está oposto aos... A gente falaria de vícios, mas os vícios, eles são a derivação de desejos. Porque vício, eu posso ser vício, ter vício que às vezes vai ser considerado um vício depois de alimentar bem, de me abster de açúcar, de me abster, às vezes, de futilidades. Isso vai me tornar um hábito. Esse hábito vai virar quase que eu não aguento ficar mais isso. Tem gente que não aguenta deixar de fazer uma atividade física diária, saudável, caminhada, correr, sem exagero, mas para manutenção do corpo. Aquilo tornou-se, de uma certa forma, um vício para ela. Mas partiu de um desejo de bem-estar. Então, qual que é o direcionamento que eu tenho dado para os desejos que me chegam na vida? E aí ele fala, estudai os mandamentos do Senhor, meditai sobre eles, e compreendei que se eles vos colocam numa barreira que vos detém à beira do mau caminho, eles vos forçam ao mesmo tempo a voltar atrás para tomar o caminho oposto ao que leva ao bem. O mal é oposto ao bem. Portanto, aquele que o evitar deve entrar no caminho oposto, sem o que sua vida é nula. Suas obras estão mortas, e Deus, nosso Pai, não é o Pai dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, as nossas obras devem ser obras que sejam de luz. Então, Jesus, quando ele fala assim, olha, vós sois o sal da terra, porque se deixar o sal ali apodrecer, ele fica insosso. Naquela época, o sal era a geladeira há 2000 anos atrás. Era o que preservava os alimentos. Se o sal estragasse, ou se o sal não tivesse a característica dele de preservar, o alimento estragava. Qual que era a função do sal? Ele deixava de ser útil. Então, por isso que vós sois o sal da terra. E aí, o Kardec volta para a moça e pergunta assim, olha, posso vos perguntar qual fora a existência anterior? Aí ele pergunta para os benfeitores que estavam ali ao redor. Posso vos perguntar qual for a existência anterior da Angeli? A última devia ser sua consequência. Então, a última foi mãe e esposa. Qual foi a anterior dessa? Porque ela deveria passar por essa função de mãe e esposa e ser útil. Aí os espíritos respondem, ela havia vivido na preguiça beata e na inutilidade da vida monástica. Ela absteve-se de ser útil como uma freira. Se enclausurou no monastério e ali viveu de uma forma ociosa, por assim dizer. Não exerceu para ela mesma bem, não fez mal nenhum para ninguém, mas também não fez bem nenhum para ela. 200 anos de férias. Porque depois ela volta a reencarnar como mãe no compromisso de ser útil. Perturba o marido e não auxilia os filhos. Cria mais 2 compromissos. E aí o Kardec pega e finaliza com um comentário. Preguiçosa e egoísta por gosto. Ela quis tentar a vida de família, mas o espírito progrediu muito pouco. Ela repeliu sempre a voz íntima que lhe mostrava o perigo. O declive era suave. Ela preferia deixar-se ir a fazer um esforço para se deter no início. Hoje ela ainda compreende o perigo que existe em se manter nessa neutralidade, mas não se sente com força para tentar um esforço para sair daí. Qual que era o temor dela? O desconhecido. Mas qual era a angústia? A falta de paz. Porque no íntimo a voz gritava com ela, você tem que sair dessa morosidade. É disso que o Emmanuel está falando. É disso que Paulo fala para os Efésios. Praticar com boa vontade, mas não como se fosse para os homens. Faça como se fosse para Deus. Não é nem para você que você está fazendo. E aí ele fala mais um pouco. O homem foi criado para atividade. Atividade de espírito é sua essência. Atividade do corpo é uma necessidade.
Preenchei, portanto, as condições da vossa existência como espírito destinado à paz eterna. E aí o texto é mais longo, mas eu deixo para vocês depois pesquisarem, e o arquivo também a gente pode encaminhar. E aí eu vou viajar agora uns 2000 anos, a gente vai até o Evangelho de João. No capítulo 5 de João, a cura do enfermo no tanque de Betesda, alguma coisa assim. Mas lá, conta-se que Jesus, o texto inicia assim no versículo 1, é o versículo 1 ao 17. Depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. É importante a gente contextualizar o que foram essas coisas que o João comenta. No capítulo 4, a gente tem o encontro de Jesus com a mulher da Samaria, no poço de Jacó. E o que Jesus fala com ela? Mulher, vem a hora, e é agora, que não irás orar nem no Monte Gerazim, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. E ele ainda fala com ela antes, né? Fala assim, olha, quando ele pede para ela água, ela fala assim, mas você não trouxe, sendo judeu, sua vasilha? Ele fala assim, olha, eu tenho água para te oferecer que não te dará mais sede. Então acontece algo, e a gente tem que entender isso, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. E aquela mulher, ela se sente incomodada por ter à frente dela um judeu gentil. E ela fala assim, olha, nas Escrituras nos diz que virá o Messias, que nos unirá. Aí ele vira para ela e fala assim, esse a quem procura sou eu o sou. Isso é muito forte, porque essa expressão eu sou, nós utilizamos ela diariamente. Eu sou preguiçoso para essas coisas, eu não dou conta, eu sou ruim demais nisso. Nós nos reduzimos, muitas das vezes, projetando para fora algo que talvez nós não somos. E criamos em nós, às vezes, a inutilidade pelo simples verbo. Então, aqui a gente começa a perceber que Jesus ele já vai instruindo. E ali João estava acompanhando. O texto conta que Jesus retorna para Galiléia. Chega na Galiléia, ele cura um servo de um soldado, que chega para ele e fala, olha, meu filho está morrendo. Só que ele havia viajado tanto tempo, e fala assim, olha, meu filho está morrendo, eu confio que você pode curar. E Jesus fala assim, olha, o fato de você crer, ele já está curado. Ele retorna no meio do caminho, encontra com os amigos que vêm falando, seu filho foi curado ontem, tal hora. E ele lembra que aquela hora era a hora que ele encontrou com Jesus. Então aqui João fala que essas coisas haviam acontecido antes. E aí Jesus sobe para Jerusalém, para uma festa. Então nós podemos viver momentos felizes no nosso dia a dia, porque muitas das festas, Jesus esteve em vários momentos confraternizando com os amigos. E aí o texto fala que ele subia, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E lá ele foi até essa porta, denominada Porta das Ovelhas, havia esse tanque. E ali haviam diversos doentes que ficavam à beira do tanque. E conta-se que era algo que eles... como é que eu posso dizer? Era o que se acreditava que, se borbulhasse, deveria haver algum efeito ali físico, né, com certeza, térmico, das águas borbulharem. Como se a gente vai em Caldas Novas, né, ou para o lado de São Paulo, ali também tem águas termais, e a água borbulhava vez ou outra, e aí se acreditava que o primeiro que caísse na água ficava curado. Porém, essa pessoa ele era totalmente paralisado. E ficava sobre um catre, sobre um leito fixo. E aí ele precisava de alguém que o jogasse. E Jesus chega para ele e fala assim, olha, um homem estava ali há 38 anos, nos conta João. E Jesus pergunta, olhando para ele deitado, queres tornar-te são? Então a primeira coisa que Jesus fala, a primeira coisa que ele faz, ele dá voz para o doente. Imagina uma pessoa deitada, totalmente imobilizada. Qual que é o desejo dele? No local que é de cura. Tornar-se são. E Jesus pergunta, você quer realmente tornar-se são? E ele fala, Senhor, não tem uma pessoa que me jogue no tanque quando a água foi agitada. Enquanto eu estou indo,
outro desce antes de mim. Jesus responde para ele: levanta-te, toma o teu catre e anda. E no mesmo instante, ele faz aquilo, ele levanta, pega o catre dele e anda. Mas por que eu estou trazendo essa história nesse contexto que nós estamos aqui, das diversas curas que Jesus fez? O texto fala assim, olha, e aquele dia era sábado. Para a tradição judaica, o sábado não poderia ser feito nada, muito menos curar. E aí, ele se levanta e Jesus some no meio da multidão. Ele não vê quem o curou. Os fariseus, doutores da lei, que ali estavam passando, viram ele saindo. O que você está fazendo andando? Eles se incomodam porque ele foi curado. Hoje é sábado, você não pode carregar o seu catre. E aí ele responde: houve um homem que me curou. E quem é? Não sei. Passa-se o dia seguinte, o texto não relata, Jesus encontra com esse homem no templo e fala com ele: eu que te tornaste são, não mais peques para que não te suceda algo pior. Então já deixa o alerta para ele. O seu problema do passado está zerado, mas não repete não. Porque não vai ser eu que estou te devolvendo o mal, é você mesmo que está recebendo ele por falta de zelo, por desperdício da vida, a queda aos desejos. E aí os doutores encontram Jesus e começam a persegui-lo. E aí questionam por que ele havia feito aquilo no sábado. E Jesus responde: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então aqui nós temos essa máxima de Jesus nos inspirando ao esforço e à boa vontade na atividade diária. E quando nós vamos no livro dos Espíritos, no capítulo da parte terceira, que são as leis morais, a segunda lei moral é a lei do trabalho. E ali, questão 674 em diante, eu vou pegar somente algumas para a gente pincelar e trilhar aqui para o nosso resumo final. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Então nós temos que trabalhar? E os Espíritos respondem: é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Gente, é só olhar para a nossa vida hoje. Por mais que tenhamos dentro de nós conceitos que sejam independentes, socialistas, que seja for no comunismo, para mim não interessa. Assim, isso de bandeiras A, B, C, D, direita, esquerda, para mim só existe uma que nós deveríamos levantar, que é a que segue em linha reta na vertical. Porque no final, o caixote é o mesmo, vai vazio, só usamos a roupa bonita ali no velório para poder despedir. Pois é, porque não tem muita diferença, os cofres não vão para dentro da terra. Então, quando nós começamos a observar num contexto que transcende a nossa vida, o que o outro faz começa a ficar para mim como algo que não me importa. Porque uma pessoa tem essa opinião, mas qual é o problema dela ter essa opinião? A diferença está como eu me comporto diante dessa opinião. Não é mais o que a opinião vai fazer, porque é opinião. Mas o outro fez algo que prejudicou toda uma nação. Mas fui eu que fiz? Não. Eu fui prejudicado. Talvez eu precisava ser prejudicado. Por ter prejudicado em algum momento alguém. E aquele aprendizado pequeno me corrigiu de um erro muito grande. Lembremos de João Batista. A história de Elias, ele havia decapitado 400 seguidores de Baal. E recebe a oportunidade de receber uma reencarnação decapitado. Então, será que o arrependimento já também nos reduz a falha, a queda, o resgate? Então começamos a perceber que nós devemos realmente observar as provas, as expiações que passamos. Inclusive o trabalho é uma expiação. O Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação
e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Quando nós trabalhamos, quando nós somos cobrados por pessoas mais ásperas, rígidas, que nos exigem e que às vezes enxergam em nós algum potencial, mas por não saberem liderar, nos oprimem. Todos nós já tivemos chefes assim. E o peso dessa mão desse chefe, que talvez nós nos tornaremos, ou nos tornamos também em algum momento, é a oportunidade de aprendizado, porque ali eu vejo o que não fazer. Ainda me torno devedor daquela pessoa, porque me ensinou o que não fazer com o próximo, quando eu estiver na oportunidade de também liderar. E o que nós fazemos? Começamos a reclamar. Não enxergamos que talvez a carga poderia ter sido reduzida no primeiro mês de trabalho, se eu começasse a agradecer, ao invés de lamentar. Mas como eu lamento, eu entro em sintonia do ódio do abençoado e começo ali, fica ali 2, 3, 5 anos, não consigo sair daquele ciclo porque o aprendizado é meu. Até que eu aprenda, a espiritualidade vai falar, meu filho, mas você tem que aprender, olha, você está deixando a oportunidade passar, você fala mal dele quando você sai para o lado de fora, você julga ele assim que ele passa do seu lado, você emite sentimentos ruins quando ele entra no carro, desejos de que ele sucumba, que o outro assuma, quando talvez deveríamos desejar o perdão, prosperidade para aquela pessoa, luz para aquela pessoa. Então, mudar a chave não é do outro, é minha. Isso, virar a chave, é interno. Isso é trabalho. E aí, mais à frente, o Kardec pergunta, das diversas perguntas que ele vai fazendo, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade? Os mundos, né? Daqui a pouco a gente chega, né? Daqui a pouco, alguns séculos, mas chegaremos lá, mundos ditosos, felizes. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais, menos material é o trabalho. Então, os trabalhos serão mais espiritualizados. E aí, eu vou para um livro que também é maravilhoso para estudar, para a gente caminhar para o nosso fechamento, que é o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. É um livro que deve ser lido, utilizado no culto no lar, deve ser estudado, porque as reflexões que o Emmanuel traz, se eu não estiver errando na contextualização, que esse livro foi uma solicitação dos amigos que estavam com o Chico, de um roteiro para reencarnação. Olha, Emmanuel, tem algum roteiro que você possa trazer em forma de livro? E aí o Emmanuel pega e traz o livro Pensamento e Vida. E aí a gente vai lá no capítulo 7. Eu vou fazer o 7 primeiro, depois eu vou no capítulo 2. O capítulo 7, o título é Trabalho. Então o Emmanuel veio e traz sobre trabalho para a gente. E aqui ele fala assim, olha, se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Mais à frente ele vai falar assim, a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação. Então, o que ele está dizendo aqui no primeiro parágrafo e vai lá no quarto parágrafo? Ele está falando assim, olha, se a gente está reencarnado, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade de querer melhorar um pouco. O André Luiz, na sua obra, ele fala assim, olha, ele pergunta, fala assim, mas existem aqueles, né, que conseguem completar o roteiro do que programaram para a reencarnação? Aí os benfeitor que estava com ele fala assim, existe, são considerados os completistas, mas poucos são aqueles que conseguem. Então eu tenho me perguntado, depois que eu li esse livro, li esse capítulo, eu parei ali, depois eu voltei para o livro de novo, falei assim, meu Deus, será que eu estou no meio do caminho? Será que eu estou no 20%, 50%? Será que eu estou trilhando ali para conseguir, na hora que chegar lá no plano espiritual, vamos pegar o checklist da reencarnação do David. Aí vamos marcar aqui, ó, opa, xizinho ou fazer aquele Vzinho ou um xizinho.
Opa, aqui X. Opa, aqui V. E ver quanto deu mais Vzinho de assertividade ou quanto deu um Xzinho de que, né, deu errado. E aí ele fala assim, é roteiro de justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. A lei do trabalho é roteiro de emancipação. Sem a lei do trabalho, a gente dorme estanque, a gente paralisa. Fugir aos impositivos é situar-se à margem do caminho. Se eu fugir do que a lei do trabalho me impõe, eu começo a ficar à margem do caminho. Gente, aonde que fala da margem do caminho? Parábola do facilitando, hein? Começa com S, começa com C e termina com o do. Semeador. Parábola do semeador. A semente que fica na beira do caminho, o que acontece? Vêm os pássaros e comem. Recebo a mensagem do Evangelho, mas as futilidades da vida são mais importantes do que ela. E eu perco ela na primeira dificuldade. É o que ele está falando, olha, fugir dos impositivos do trabalho é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda, quantos se almogam à ilusão da preguiça. Gente, quando a gente se dispõe a melhorar, não vai aparecer uma dificuldade na nossa vida. É centenas de dificuldades na nossa vida. Mas quais são essas dificuldades? Somos nós mesmos que já impomos ela. São dificuldades que foram colocadas por nós mesmos durante a nossa encarnação, durante as reencarnações passadas, como sombras. Desejos de mantermos naquela situação, porque talvez nós tenhamos que nos afastar de pessoas que não querem sair daquele processo. Mas eu vou afastar dela para humilhá-la? Não. Mas porque aquela conduta de, às vezes, entrar numa roda de conversa todo sábado à tarde e falar, já não cabe mais dentro de mim. Já não sinto bem vivendo aquilo. Então eu começo a fazer o quê? Me sentir deslocado. Então as pessoas irão se incomodar comigo, irão me criticar. Aí a gente recorda mais uma passagem de Jesus, quando estava ali, depois que ele volta da crucificação, aquele momento de divisão do pão e do peixe ali com os discípulos, e João é magnetizado pelo coração de Jesus, porque ele encosta a cabeça no coração de Jesus. Ali eu acredito que João ele recebeu uma descarga de amor. E ali, Pedro, incomodado, vira e fala assim, e quanto a esse? O que será dele? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, que te importa o outro? Segue-me tu. Que te importa o outro? Segue-me tu. Então, quando alguém atirar contra mim algo, eu não preciso carregar o que foi jogado para mim. Se eu não acredito naquilo, e aí eu volto no eu sou, porque se eu não sou aquilo, por que eu me incomodo? Isso é um trabalho interno. Porque além do trabalho material que nós devemos executar, nós temos um trabalho conosco mesmo de garantir que a nossa existência seja a melhor. Então é boa vontade, esforço, disciplina. A gente vai trazer algumas palavras aqui que eu acho que são chaves para a nossa mudança nessa reencarnação. Ah, mas eu não sei, talvez eu esteja com a doença. Calma, se você ainda tem um dia de vida, você tem um dia de dedicação. São 24 horas que não devem ser perdidas. Ah, mas eu tenho ainda mais 10 anos, então são 10 anos para poder se dedicar 3.600 dias. Estou fazendo meu esforço, fazendo o meu melhor. E aí ele vai falar mais à frente. Não vale, contudo, agir por agir. É quando o Emmanuel fala, quando Paulo fala, não servir somente para os homens, mas sirva como se fosse para Deus. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Nos planos umbralinos, nas regiões infernais, tem trabalho para todo lado. Qual o trabalho que eu estou fazendo? Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. E aí ele vai trazer mais alguns exemplos da natureza que nos servem diariamente.
Eu trago, além disso, o esforço do corpo em nos manter vivos, porque quando adormecemos e nos desprendemos do corpo físico e vamos pairando por aí, o coração não para de bater. O coração está ali, ó, tum, 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 tum. O rim está ali filtrando, o batimento reduz. O pulmão está ingerindo o ar e expulsando o dióxido. Ó, o processo continua. Porque se alguém resolver parar, e às vezes a gente até exagera na janta e vai dormir de barriga cheia, aí eu transfiro a energia que seria para restauração do corpo para a região do intestino para trabalhar. Enquanto talvez eu deveria estar todo mundo descansando. O sangue continua circulando. Então, há trabalho nesse corpo. Essa é uma tecnologia orgânica. Essa aqui é uma tecnologia mecânica e tecnológica. A maioria de nós, se não veio a pé, veio numa tecnologia mecânica. Mas essa aqui, ó, é orgânica. E nós conhecemos só uma pontinha disso aqui. A ciência hoje, a medicina, tem trabalhado muito bem, mas falta muito para a gente alcançar o ponto de realmente, quando nós buscarmos um plano que seja de saúde, que ele seja realmente de saúde, não de doença. Porque o plano é de doença. Quando nós pagamos, quem paga um plano, na empresa tem, é plano de doença, não é plano de saúde. O plano de saúde é não adoecer. Então, quando a ciência, a medicina trabalhar para isso, aí a gente vai, ó, 150 anos, gente, tranquilo. E no mal. E no mal vai ser 150 anos. E aí o Emmanuel, mais à frente, ele fala assim, para a gente seguir, só para o outro texto: nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Então, agir no bem é ter a consciência desperta. E aí nós vamos para o capítulo 2 agora, que é o capítulo intitulado Vontade, do Emmanuel. Esse capítulo, Emmanuel vem trazer para a gente que ele fala assim, olha, comparemos a mente humana, porque a gente iniciou falando do trabalho, mas todo o trabalho que nós realizamos, ele parte do que nós idealizamos e fazemos. Porque eu também posso optar por não querer fazer de boa vontade. Então ele colocou o capítulo Vontade, o capítulo 2. E ele fala assim, olha, comparemos a mente humana, o espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório. E aí nesse escritório ele fala assim, olha, nós temos aí alguns ambientes nesse escritório. Nós vamos ter alguns departamentos. Então ele disse, olha, tem um departamento do desejo. Então, departamento do desejo. Nós temos, e ele fala, esse departamento do desejo é o que opera os propósitos e aspirações, o que a gente faz. Depois nós temos o departamento da inteligência. Esse departamento da inteligência, ele dilata os patrimônios da evolução, é aquilo que nos inspira. Eu tive uma ideia aqui agora, vou fazer. Imagina todos os engenheiros, né, todas as pessoas de grande conhecimento que vão idealizando, melhorando os objetos que nós temos hoje, que nos auxiliam no dia a dia. Depois nós temos o departamento da imaginação, que amealha as riquezas e a sensibilidade. Então, a imaginação. Imaginação. E, por último, nós temos o departamento da memória, aonde ele fala o seguinte, que esse aqui é aquele que arquiva as súmulas da experiência. Então, a gente vê alguém cozinhando. Assim, eu vejo minha avó cozinhando a vida inteira ali, e hoje eu cozinho muito melhor do que ela. E às vezes ela só me explicou, você coloca um pouquinho aqui de sal, tempera aqui, faz isso aqui e tal, tem um segredinho aqui. E eu vou lá e começo a perceber outros segredos que eu vou fazendo e praticando. Por quê? Eu já fui talvez um grande chefe na encarnação passada, então a minha memória busca lá, olha aqui, isso aqui vai te ajudar nessa reencarnação. E aí o Emmanuel fala assim, só que sobre todo mundo desses departamentos aqui, nós temos um gabinete. E sobre esse gabinete nós temos um gerente. E essa gerente que governa se chama vontade.
E ele fala assim, olha, a vontade é a gerência esclarecedora e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ela é concedida pela providência divina com uma auréola luminosa à razão. Porque talvez eu possa ter vontade agora de fazer algo e não fazer de qualquer jeito. A gente já está caminhando para o final, tá, pessoal? E ele fala assim, olha, a vontade é o impacto determinante. Porque eu posso dormir pensando em fazer várias coisas. E acordar no dia seguinte e falar assim, mas está tão frio. Eu vou deitar e falar assim, amanhã eu vou fazer uma caminhada, vou sair daqui do aeroporto, vou lá nos campos e voltar. Vai dar quase 10 quilômetros. Cedo, 6 horas. Aí eu acordo 5h30, aquele friozinho de 8 graus. Eu viro assim para um lado e só desligo a soneca para garantir que não vai despertar de novo. E se eu acordar mais, daqui a pouco eu vou. E aí a vontade passou. Não era aquela vontade que eu queria. Agora o sol está alto agora. O sol de 9 horas vai me queimar se eu for. E aí ele fala assim, olha, nessa vontade dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. E aí ele fala algo assim, mas que é muito interessante. Fala assim, a eletricidade que nós temos aqui, isso aqui é energia dinâmica. Por quê? Ela está saindo de uma fonte geradora, de uma usina, e chega até nós, e é transformada aqui em luz. Que aumenta o som da minha voz, tem a gravação. E ele fala assim, o magnetismo, vocês já brincaram com ímã, né? Às vezes alguém já encontrou aquele mineralzinho que chama magnetita, que também tem o poder de imantar, são polos positivos, negativos ali. E aquele ímã é uma energia estática. Por quê? Se eu afastar um ímã do outro, não acontece nada. Ele só funciona se tiver um próximo a um oposto. Aí ele fala assim, o pensamento é energia eletromagnética. Aí eu vou tentar trazer um contexto da mineração sobre eletromagnetismo, muito rápido. Nós temos minerais de ferro que são magnéticos. A propriedade dele é ser magnético. Então, como que faz com que ele vire um aço que vai compor os nossos utensílios domésticos aí? A gente utiliza equipamentos que têm propriedades magnéticas. Só que o ímã em si, ele tem uma capacidade de imantação baixa. Então, nós colocamos numa bobina de cobre, injetamos energia, e ali, se eu aumentar a energia, eu aumento o campo magnético. Então, o campo magnético ele pode estar indo daqui ao final da sala, como ele pode ficar daqui a 1 metro só, dependendo da quantidade de energia que eu insiro. Agora, vamos para o pensamento. O Emmanuel fala assim, olha, o pensamento é energia, é força eletromagnética. O quanto nós estamos emitindo de vontade no que a gente está fazendo. O Haroldo fala em uma palestra que com quem nós estamos sintonizando diariamente. Essa palestra se chama Mediunidade com Jesus. É uma palestra de uns 10, 15 anos atrás, está no YouTube. E nele o Haroldo fala assim, olha, você pode estar sintonizando com uma pessoa fazendo caridade lá no Afeganistão, mas pode estar sintonizando com alguém cometendo crime lá no Japão. Com quem estamos sintonizando? O que eu tenho de vontade em meu coração que me leva a fazer algo de bom ou ruim? Então, quando o Emmanuel traz para a gente essa reflexão, e o Paulo fala, olha, sirva como se fosse para Deus e não para os homens, ele está nos inspirando a nos manter firme no propósito que nós já assumimos antes de reencarnar. Lembremos do exemplo dessa moça que é trazida pelo Kardec no livro O Céu e o Inferno. Para que nós também não sejamos, no plano espiritual, a serem entrevistados e arrependidos pela falta de paz. E aí, fechando, uma reflexão simples, o trabalho, ele tem alguns pontos que nós devemos avaliar. Porque se eu busco paz, o oposto, talvez, da paz não seja a impaciência, né? Talvez não seja o temor, mas seja, talvez, a infelicidade. Porque quando eu estou infeliz, eu não me sinto em paz. Quando talvez o que eu preciso para me manter firme em algo é disciplina. E o oposto da disciplina realmente é a indisciplina, de manter diariamente
naquela constância de querer melhorar. Talvez me falte persistência. E persistência precisa ser vencer a resistência de algo que talvez eu carregue e fique me travando. Eu preciso trabalhar virtudes que estarão em oposições a desejos. E boa vontade para vencer preguiça. Não tem como fugir disso. Temos que descansar, mas tem um momento de descanso, fazendo a leitura, uma pausa no final de semana, eu posso estar fazendo um descanso com um livro na mão. Eu posso estar fazendo um descanso visitando alguém doente. Eu posso estar fazendo um descanso ajudando em prece alguém que está precisando. Então, observemos dentro de nós mesmos o que nós podemos fazer nos pequenos detalhes do dia a dia.